lá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Milhões e milhões. Espero que sim. Seguimos. Um pouquinho. Que vergonha, né? O gestor de RH da empresa entra mais tarde e sai mais cedo. Entrei mais tarde por um compromisso pessoal, particular. Consulto o exame do Piquitinho. Estou saindo mais cedo por um motivo profissional. Passarei no Sesc Pompeia, ou no Sesc Vila Mariana, para pegar uma carteirinha de um funcionário, de um associado da empresa. Hoje eu vou fazer o caminho certo para evitar o risco de me perder de novo igual aquele dia. Ficar passando vergonha aqui para vocês. Vergonha nenhuma, né? Um pouquinho diferente só. Mas é que como a gente fica velho e não tem muita versatilidade mental mais, então certas coisas, se eu mudar um quarteirão, eu me ferro, né? Ai, hoje tô bastante cansado, muito sono. Ontem eu terminei de assistir a temporada, a única disponível ainda no Netflix do que eu tava falando pra vocês, daquele seriado, daquela série da Netflix, Lucifer. Entretenimento. Nada mais ou menos. Defeitos. A pressa da produção faz com que, em alguns momentos, se o personagem, a personalidade do personagem seja mal desenhada, mal descrita. O personagem deve ser complexo, mas também deve ser fiel a características básicas do seu suposto poder. E muitas vezes essa personalidade dele se perde um pouco por conta de uma necessidade do episódio, como por conta de algumas falhas mesmo, acredito. Acredito que você tem que ter muito cuidado, e eu sou exigente com essas coisas por alguns motivos. Eu sou exigente com a complexidade de um personagem da ordem, da magnitude de Lúcifer, por conta do que ele representa. Então você não pode fazê-lo tão humanizado, tão fraco. E você também não pode fazê-lo vulnerável ou traindo a sua própria personalidade. E é isso que acontece em alguns momentos. Em alguns momentos ele é infantil, em vários momentos ele é infantil. Eles tentam dar um ar de sarcasmo, mas na verdade ele está sendo infantil. A personagem padrão dele lá, a menina, que a princípio ele é apaixonado, depois ele é mais apegado do que qualquer outra coisa. Ela também tem várias questões falhas ali, enfim. Sabe aqueles pedacinhos, muito pouco tempo, muito pouco episódio para se encontrar tanto pontinho sem nó. Agora, diverte, provoca em alguns momentos. Eu queria que provocasse mais, mas provoca sim em alguns momentos.
deixa aquele tom herege mais bem feito no final. Não sei, eu não sei se é porque por essa pressa eles não conseguem caracterizar muito algumas vezes, né? Então ao final, ele nos últimos capítulos, ele tá se desenhando melhor. E uma coisa que me agradou nessa construção desse personagem foi a questão da confusão, da maldade em si com apenas a não concordância. Não é essa não. Mais lá pra baixo. É daqui a pouco. Não demora muito não. A confusão de uma maldade pura, de uma maldade boba, até inocente, no sentido de maldade por maldade e tal. E não é assim, não é essa a questão. Eles querem deixar muito claro que ele não é maldoso. São outras características. Não é maldade como um princípio, mas maldade apenas como uma ferramenta. Em alguns momentos em que ele acha isso importante. Mas aquele descontrole em alguns momentos são humanos demais. Não se esqueça que você está construindo um personagem de um anjo. A próxima não é essa, eu estou errado aqui. Você está construindo um personagem que é um anjo, um ser celestial, maior, mais complexo. Não pode ser sossegadinho, simplesinho, tranquilinho. Não pode. É bom que não seja. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Acho que é aqui. Essa mesma. Essa rua é chata. Ali ele para de novo o farol e tal, mas é por aqui que eu tenho que ir. Esse já foi meu caminho. Quando o Marco Vitor me ensinou inicialmente a ir por aqui, eu pegava só por aqui. Depois eu fui descobrindo que dava para ir direto lá. Isso aqui é uma creche pública. Mas diverte. Só que você não pode ser exigente. E o meu problema é esse. Vamos dar alguns exemplos. A questão é de esperar mais de um personagem tão grande, né? Não é bom ou mal, é grande, complexo, cheio de possibilidades. É esperar mais. Essa leitura para mim está muito simples e às vezes infantil, então simplificaram demais o personagem e ao mesmo tempo minha exigência por uma questão de ter conhecido ficcionistas, né? Escritores de ficção efetivamente bons na construção de personagens, de personalidades, como por exemplo o Sr. Érico Veríssimo, como por exemplo João Baldo Ribeiro, como por exemplo José Saramago. Então, eram personagens completinhos e eram personagens principalmente fiéis, completamente fiéis àquela personagem. Você percebia que era o seguinte: você construiu o personagem completo antes de começar a colocá-lo no papel, antes de começar a caracterizá-lo. Isso é bem legal para esses caras que eu estou falando, entre outros. O que é totalmente diferente de um personagem que vai evoluindo, que vai se montando no decorrer dos capítulos. Não pode ser assim. É permitido, as pessoas mudam. As coisas que vão acontecendo com a pessoa fazem ela mudar. Eu compreendo isso. Isso não me desagrada. Mas você tem que fazer isso com naturalidade. Você não pode ficar pisando na bola com esse conceito, entendeu?
Viu como é fácil? Eu já tô aqui. Já tô a coisa de alguns minutos. Aqui eu não posso. Tem bicicleta, tá correto, né? E o que não posso pegar aqui é a rua da bicicleta. Próxima esquerda, tem mais um pouquinho. Vamos tentar, vamos passando, porque é possível. As casinhas antigas, né? Legais pra caramba. Mas assim, bacana. Então, tô falando do personagem, tô falando da série. E acabei ficando até 2 horas da manhã, 2h15 para ser mais exato. E acordamos mais cedo hoje, porque o pequenininho tinha consulta, então a gente tem que sempre acordar um pouquinho. Um pouco mais cedo mesmo. E, enfim, mas eu recomendo a série. Eu recomendaria, se você gosta do assunto, se quer entender o que eu estou dizendo, que você assistisse Constantine, que você assistisse, eu não sei se são 2 ou 3 longas da série Guerra dos Anjos. Não sei se eu tomo uma multa agora não. Ele olhou pra mim por algum motivo, mas eu não acho que estivesse fazendo nada errado. Eu acho que não. Não me lembro. E recomendo Guerra dos Anjos, recomendo pode ser, não tem lugar aqui não. Deixa eu tentar pôr no da frente. Aqui, não. Pera aí. Esse mano aqui que tá no negócio das motos, né? Acho que dá pra pôr aqui. Tem um ali na frente, mas... pode ser. O problema é que se não tiver nada eu tenho que voltar, né? Mas dá, mas cabe eu aqui. Acho que sim, aqui ó. Viu? Recomendo o excelente Advogado do Diabo. Bom, eu gosto do Keanu Reeves. Gosto bastante bom, gosto bastante. Sou doido pelos filmes do Robert do Al Pacino. Ele tá excelente nesse filme. Então, não teria por que eu não recomendar. Bom, deixa eu ir dar, gente. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar. Vamos lá. Tudo certo? Eita, nós. Ainda bem que a moto do cara tá bem zoadinha. Senão eu iria perceber. E a moto dele é nova, hein? Deixei muito encostado. Bora pra casa. Agora direto pra casa. Agora sim, final das obrigações profissionais. Missão cumprida. O trânsito parece estar bom. Aqui normalmente está mais feio, mais chato. Estava citando alguns filmes bons sobre o assunto, sobre essa coisa da heresia ou a interpretação do diabo, de Lúcifer, ou enfim, do que quer que, de como queira chamar. E falei do Advogado do Diabo, falei Constantine, bom sim. Você pode ter um dos modernos mais complexos,
O Advogado do Diabo é o melhor, o Al Pacino é o melhor que tem. O discurso que ele faz quando se revela pro filho dele, né, pro Keanu Reeves, o discurso que ele faz é fantástico, fantástico, é apaixonante, no sentido da complexidade do personagem. Você percebe um cara que montou o personagem, né, antes de interpretá-lo, né, que deixou ele prontinho para qualquer situação. E isso é importante, né? Até isso eu coloco também no filme, no seriado, nesse seriado Lucifer, eu coloco que o ator é mediano. O ator é um cara bonitão, um cara sedutor, um cara com características, bastante características que pode ser usada ao personagem. Só que a interpretação dele, por isso, talvez isso também tenha um pouco a ver. A complexidade do personagem não está muito caracterizada por ele, né? Então, enfim, não tem nada, nenhuma grande reclamação, assim, ele não deixa a desejar, mas esse é o problema, né? Quando você tem noções de Al Pacino, você fica um pouco mais exigente. Quando você tem complexidades de personagens como Veríssimo e Saramago, você exige personagens mais complexos também para outros sentidos, né? Não se trata só da questão da interpretação ou da caracterização, mas se trata da formação mesmo do caráter do personagem, né? Isso é importante. Deixa eu falar aqui. Já vai abrir. Separei um assunto, mas falo um pouquinho antes sobre outro. Não sei se eu chego ao fim dele, até porque já é repetitivo, né? E vamos esperar abrir aqui de novo. Tem um chato que gosta de grudar do meu lado aqui. Pronto, agora acho que dá para falar um pouco mais. Surpreendente aqui hoje, notícia fresquinha aqui, que o senhor Nuno Cobra foi preso. Nuno Cobra, um cara admirado, conhecido, palestrante, frequentador das mídias mais fidedignas, mais fortes do país. Ele é um preparador físico. Ele foi preparador, ficou famoso por ter sido preparador físico do Ayrton Senna. E entre outros, Mika Hakkinen, Rubens Barrichello, entre outros, e um palestrante, um cara ganhou muita notoriedade, né? Aí no mundo esportivo. E os especialistas aí na área de automobilismo têm o cara como um mestre, né? Não só nisso, né? Não só nessa parte, mas
como realmente um profissional de alta patente e um sujeito de enorme relevância, né? Foi preso por quê? Em 2015, num voo vindo para São Paulo, ele abusou sexualmente de uma moça, usando de técnicas, enfim, da sua posição, se disfarçando de um especialista na questão do toque humano. Ele abusou da moça e outras pessoas viram e se constrangeram com a situação, que ele pegava nos seios, nas pernas, rosto, enfim, ele usando de ponto de energia, tal, não sei o que. Só um minuto, gente. Alô? Oi? Já? Posso falar. Nossa. Hum. Alô? Oi. Tá. Não foi bem assim, mas você pôs ele para interpretar que ele fez para que ele ache legal e eu chego e faço festa, né? Tá bom. Sim. Uhum. Não, mas não. Legal. Eu acho que agora tá indo de uma forma mais natural. Ele tá pensando no assunto. Isso já tá sendo importante. Como ele é muito inteligente, acredito que agora a gente tem poucas semanas aí de um trabalhinho mais chato, mas enfim, acho que é por aí mesmo. Vamos pegar dessa forma. Que bom. Já fico contente, é isso aí. Tudo bem, amor, tudo bem. Ontem, por exemplo, ele já sentou. Ele nem chegava perto quando a gente tocava no assunto. E ele sentou ali. Ah, hum, entendi. Legal. É o que eu tô falando. Tá bom. Ele tá pensando no assunto, já tá trabalhando isso. Vamos dar esse tempo pra ele e vamos fazer a festa necessária, né? Exatamente. Sim. Sim, tá bom. Outro, amor. Te amo. Tchau. Desculpa aí, gente. Vai zoar todo o vídeo agora porque ficou tudo confuso, né?
a patroa ligando para informar que está o processo de desfraude aí, estamos notando algumas evoluções importantes, com um período muito grande, não evoluindo, travado, parado. Parece que agora a gente está tendo algumas evoluções sensíveis e vamos seguir nisso. Continuando, então, esse senhor respeitadíssimo, ele abusou dessa moça, dessa mulher, no avião, apalpando, pegando, sem o consentimento dela, constrangendo, e outras pessoas notaram. Ela, quando conseguiu se levantar, ele usou da força, tudo. Ele é um senhor de 79 anos hoje, cara, tá? Então, enfim, você olha, realmente ele parece ser um cara, não aparenta a idade que tem, ele parece ser bem mais jovem. Mas, enfim, essa moça conseguiu sair desse abuso tremendo aí, ficou o resto do voo na cabine, no compartimento dos funcionários e tal. E depois esperou todos descerem quando o avião pousou e prestou queixa na Polícia Federal naquele mesmo momento quando desceu, enfim. E agora a juíza já determinou a sentença e ele foi sentenciado a 3 anos e alguma coisa, se eu não me engano, entre 2 e 3 anos em regime aberto, só que essa sentença foi revertida em multa e mais serviços comunitários, alguma coisa assim. Só que, em agosto do ano passado, enquanto ainda corria este processo, este senhor, dando uma entrevista para vários jornalistas, pegou, apalpou uma jornalista, uma repórter, na frente de todo mundo, assim, aproveitou da confusão e apertou a bunda dessa moça e se trouxe ela junto dele, assim. Enfim, um abuso terrível, mas tão terrível quanto o outro. Abuso é abuso, né? E essa pessoa agora, há algumas semanas, quando saiu a sentença, essa pessoa também se manifestou e com testemunhas e tudo mais. Então, ele seria, a condenação que seria revertida em serviço comunitário e multa, foi revogada e ele foi preso. Porque a juíza que cuida do caso entendeu, bonitão você, viu, mano? Entendeu que aí já não se trata mais de um desvio de conduta, mas sim de um potencial perigo para a sociedade, e ele não pode usufruir dos benefícios que a condenação lhe concede. É um cara poderoso, ele vai conseguir se safar disso. Parece que um jornalista que conseguiu falar com ele hoje teve dele uma declaração tosca de que ele conversa com as pessoas pegando, tocando na perna, no ombro, na cabeça, no rosto. Ele trabalha com isso, essa coisa de energia, de toque, e algumas pessoas não estão acostumadas a isso e tal. É ridículo, enfim, é uma notícia relevante aí, vai derrubar muita gente aí, vai judiar de muita gente aí no meio automobilístico e no meio esportivo e também na mídia, né, nas mídias corporativas e tais, que é um cara importante, depois de bem velho aí, né. Dá para lembrar aí uma questão do Bill Cosby, né. Uma situação bastante constrangedora, né? Um cara identificado com o público infantil, um comediante muito bom, um ator muito bom, e que está sofrendo aí alguns processos, tá em julgamento já em alguns processos.
E foi descoberto que o cara abusou de várias moças. Ele usava de bebidas e tal, pra abusar das meninas mesmo. Algumas muito jovens. Ele também é um senhor, é um idoso. E, enfim, é aquela coisa da construção dos heróis, né? E é uma pena, né? É uma pena. Um cara como o Bill Cosby é um ator sensacional. Um cara que podia passar isso e mostrar isso pro mundo, esse talento que ele tem, sempre teve. Mas que até por conta disso fica chato, né? As redes de televisão vão boicotando os trabalhos em que ele participou, né? E é compreensível, né? Porque é muito grave, muito grave. Sempre quando a gente pega a questão do abuso sexual, ele é grave. Então eu terminei de ler aquele artigo que eu estava falando ontem, que eu vou até postar no Face, vou pôr pro pessoal que tiver um pouquinho de seriedade e boa vontade, aí vai entender bem, vai poder usar, que eu consiga mostrar para uma pessoa, eliminar alguns preconceitos e tratar o assunto com mais maturidade, menos simplismo, menos conceito automático, né? É, da questão da pedofilia. É muito legal a forma que essa reportagem está abordando o tema, ou seja, por todos os lados, com sensibilidade, sem esquecer do lado da vítima, principalmente, mas com sensibilidade. Principalmente, assim, o foco é definir bem a ideia. O que acontece? Pedofilia não é crime, porque pedofilia no cerne da interpretação, no cerne da... Ele é o bonitão. Ele é o bonitão. Ele precisa ficar ali. A pedofilia em si é apenas o ato. O ato não, o desejo. Que é um desvio de conduta, é um desvio um desvio moral, né? Na nossa sociedade. E o fato de você ter o desejo e controlá-lo e trabalhá-lo e entender, tentar minimizar os riscos, significa uma coisa boa e não ruim. Que se entenda isso, que se entenda isso. Porque o crime é abuso sexual, não é crime de pedofilia, não, isso é ignorância, não existe. Não existe crime de pedofilia, existe a pedofilia impulsionando o crime do abuso sexual. O ato é uma coisa, o pensamento, o sentimento, o desejo é outro, tá? E é muito importante esclarecer isso, porque existem grupos úteis que seriam mais fortes se o assunto fosse tratado com mais delicadeza. Existem grupos que tratam isso, que lidam com isso, grupos de apoio, grupos de discussão, grupos de, enfim, de se ajudarem, né? Assim como alcoólatras, assim como viciados em droga, assim como várias outras pessoas com tantos outros defeitos que necessitam de uma compreensão maior para poder tratar isso melhor, para poder minimizar os riscos do que eles pensam e sentem, né? Então, foi muito bom, eu vou compartilhar isso, vou passar isso. E deixo muito claro,
questão uma parte muito importante que é muito pouco tocada que é muito pouco tocada nas reportagens. Não se trata de culpar o pai ou a mãe no sentido de ter incentivado aquilo, mas a falta de cuidado que muitos pais têm com a questão erótica para as crianças, ela pode gerar, pode potencializar os riscos que essas crianças podem estar correndo. A criança, uma menina hoje com 4, 5, 6 anos de idade, ela fica assistindo um clipe dessas merda aí. Desculpa falar assim, mas é o que eu acho só, né? Eu não consumo, então eu não gosto. Não gosto dessa formatação, que é Rihanna, Beyoncé, Shakira, é tudo igualzinho pra mim. E é tudo... Põe no mesmo balaio, Anitta, põe o Tchan, põe tudo isso. A criança não tem a maldade. Primeiro, a criança, ela pode não entender a maldade, mas a criança é um ser humano, ela consegue praticar a maldade, sim. Agora, não falo que é culpa dela, vamos deixar isso muito claro. Mas a exposição das crianças a uma questão de, precisa ser mais independente mais rapidamente. Cuidado, porque esse independente mais rapidamente leva para outros vários pontos. Tá, gente? Pode resultar numa erotização, pode resultar num comportamento que, aos olhos de quem está tentando não comer, como um incentivo de quem tem esse problema, não da pessoa. A criança não tem esse problema. Gostaria que às vezes as pessoas olhassem no retrovisor, tentassem ajudar olhando no retrovisor. Agora eu deixo a motoca aqui passar. Meu naipe, gosto assim. Não colocaria embaixo para essa altura. Já pus, igual o meu e ficou bem seguro. Não gosto da ideia não. Pode ser que eu até volte um dia a fazer isso. Enfim, o que eu estou colocando é que eu não estou justificando a atitude do pedófilo, não. A ação do abuso sexual por esse pedófilo por conta da provocação da criança. Mas é um incentivo. E por que colocar em risco? O assunto é sério, gente. É grave. Então isso é muito importante. Isso é muito importante, tá? Eu não vou falar sobre o Santander hoje não, porque eu acho que não vai dar tempo. Acho que é amanhã que eu falo sobre isso. Então, a questão é essa. Principalmente, mais um daqueles casos em que eu coloco que não é tão simples assim. Mata, arranca as bolas de um filho da puta desse, papapá. Cara, eu compreendo perfeitamente o tipo de reação que pode gerar esse assunto, mas ele não pode ser um tabu. Ele não pode ser um tabu a ponto de não ser tratado, porque quanto menos a gente fala, quanto menos a gente usa um assunto importante que precisa ser cuidado, mais ele se deteriora na questão do conceito e menos ele se resolve. Menos, ou fica muito mais longe de ser resolvido. Tá? Então, assim, mais um assunto, mais uma daquelas que eu termino meio que no mesmo patamar. Fofo. Caraca, mano. Tratar é mais barato e mais eficiente. Tratar é mais barato e mais eficiente. Uma vez eu vi um filme
com um tremendo de um ator que eu gosto pra caramba. Não era o Christian Slater, era um outro. Não tá me fugindo o nome do ator, que tratava desse assunto com uma sensibilidade tremenda, tremenda, de um cara está focando o doente. O doente chega a um ponto onde ele quase executa novamente um crime. Ele foi condenado e foi libertado. Chega a um ponto em que quase ele executa. Mas ele se contém. Mas assim, a forma como aborda esse personagem, a sensibilidade com que usam o tema, é muito bacana. É uma coisa que a gente não vê muito. A gente não vê muito. Inclusive a realidade da questão. Como esse cara, que ele perde na família, né? Na família. Porra, esse cara tem sobrinhas, sabe? Então, ele já cumpriu a pena. Ele precisa, ele tá em, acho que liberdade condicional, se eu não me engano. E ele é bem, a direção, a formação desse personagem, desse filme, desse tema, é muito sensível na questão de dar ao cara o conceito humano. A gente tem que entender, gente, que estamos falando de seres humanos, uma complexidade gigantesca, gigantesca. E alguns filmes, alguma arte, como eu vou falar do Santander daqui a pouco, são capazes de nos mostrar com uma leveza maior assuntos pesados e fazer com que a gente não tome atitudes drásticas inicialmente, consiga parar, respirar, esperar e compreender melhor, compreender melhor. Compreender sempre será a forma de libertar pessoas. Pode não libertar todo mundo, mas vai fazer mais pessoas entenderem. E será, como eu digo, a tentativa da ressocialização, a tentativa da regeneração sempre será mais eficaz, sempre será mais barata, sempre irá gerar menos custos sociais. Custo social é muito importante a gente começar a pensar nisso de uma forma plausível e vai gerar menos custo de grana mesmo, de recurso. De recurso. Meu amigo, você pode colocar um cara 30 anos na cadeia, deixar ele lá. Se você não tratar a questão da tentativa da regeneração, e tentativa da regeneração eu sempre coloco, porque as pessoas não gostam de pensar sobre isso, né? O máximo que você puder passar para essa pessoa as consequências do crime que ela cometeu, do mal que ela causou. Isso é muito importante, porque é assim que começa a curar pessoas. Quanto mais hediondo for um crime, maior a necessidade de se tentar entender o autor desse crime. Porque ele já não terá, pode não ter condições de voltar para a sociedade. Mas ao menos, quanto mais você conseguir passar para ele, de uma forma decente, a consequência do mal e do sofrimento que ele causou, mais fácil você vai estar ao menos, de eliminar ou de travar a patologia, para que ela não avance e para que ela não cause maiores consequências. O que foi feito, meu camarada. É assim. O que foi feito, foi feito. Mas
a gente pode evitar que se faça mais, desde que a gente tenha coragem em todos os aspectos. Outro filme bacana que trata desse assunto é Os Últimos Passos de um Homem, com Sean Penn e Susan Sarandon. Parece que é baseado em fatos reais e é simplesmente um filme assim, é uma obra de arte completa. É humano, decente, correto, com todas as nuances. Aqui devagarzinho, porque pode ser que minha amiga cachorrinha esteja por aqui, me esperando, ou ela começa a identificar o som da minha moto e já não vem atrás de mim. Acho que ainda não. Eu só parei 2 vezes, então pode ser que ainda precise de mais algumas vezes. É isso, gente. Tô chegando em casa. E amanhã eu falo dessa questão do Santander. Muito pouco a ver com o banco em si, mas muito a ver com outras coisas. Vamos ver se eu consigo ouvir um pouquinho do Pirula hoje sobre o assunto também. Talvez eu enriqueça mais o que eu tô querendo colocar. A velha mania das pessoas não entenderem um tipo de arte que não é feito para ofendê-las. Elas interpretam que vai ofendê-las, que é para ofendê-las, mas na verdade é para alertar a coisa tão feia que é absurda. Então é para alertar alguma coisa, para passar uma mensagem e fazer as pessoas pensarem sobre aquilo. Começo falando disso, tá? É uma introdução só. Amanhã que a gente vai ver melhor. Mas o conceito é Mulheres de Atenas. As imbecis das feministas que criticaram ele não entenderam o tamanho do absurdo que ele estava cantando, e ele costuma dizer isso. Gente, eu estou falando ao contrário. Eu estou falando o quanto absurdo era isso. Ou seja, não se mirem no exemplo das mulheres de Atenas. Mas ele não esperava ter que explicar isso, de tão absurdo que era o que ele estava falando. Até mais tarde, gente. Tudo de bom.